Gente, Gênesis 2:7. Olha o que diz Gênesis 2:7, ao pensarmos sobre esse tema, o Criador e a criatura. Criador e a criatura. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quando você conhece a palavra de Deus, você começa, quando você quer começar pelo princípio, mas eu sempre recomendo às pessoas, quando for ter o primeiro contato com a Bíblia, assim, nunca peguei a Bíblia para ler. A minha recomendação é você ler o Evangelho de João, primeiro, de todos os livros da Bíblia. A minha recomendação é que você leia o Evangelho de João, o quarto Evangelho, e depois que você ler o Evangelho de João, eu continuo recomendando para você ler primeiro o Novo Testamento, e depois que você ler todo o Novo Testamento, aí eu recomendo você voltar para o Gênesis. Por que isso? Porque existe uma coisa, uma linguagem na teologia chamada chave hermenêutica. É um nome muito esquisito, vocês nunca mais vão lembrar disso, eu nem quero que lembre, porque esses momentos de nós citarmos essas questões teológicas assim, algumas vezes está mais ligada a uma esnobação do pregador do que uma intenção que as pessoas saibam. Mas então deixa eu dar minha esnobadinha aqui. A chave hermenêutica da Bíblia, quando você conhece Jesus no livro de João, conhece Jesus no Novo Testamento, conhece os ensinos de Cristo, você vai saber, queridos, depois faça isso, se você for ler a Bíblia, tudo vai convergir em Jesus. A chave hermenêutica, a chave de toda a interpretação da Bíblia é Jesus. A chave de toda a interpretação da Bíblia. Então, tudo que você for ler, esteja sabendo que aquilo está revelando, tem que chegar em Cristo Jesus. O livro de Gênesis é o livro do princípio, é o livro dos inícios, e ele tem duas grandes partes. Não, duas grandes partes não, ele tem duas partes, uma pequena e uma grandona assim. A primeira, que vai do capítulo de 1 a 11, é a história da criação, os primeiros momentos ali, capítulos de 1 a 11, a história da humanidade, criação de Deus e a história da humanidade. Os outros capítulos, que seriam do 12 ao capítulo 50, é a história da formação da nação de Israel, do povo conhecido como povo de Deus, o símbolo da igreja de Cristo, e a revelação de muitos momentos assim de Cristo nesta formação desta nação. O livro de Gênesis também, a melhor maneira de compreender o livro de Gênesis, canalizando, sempre pensando em Cristo quando você estiver lendo, você precisa entender que ele é cheio de símbolos. Não pode ser encarado de maneira literal. É tudo muito simbólico, irmãos. Tudo é o relato da criação de Deus carregado. Quem encara de maneira literal, fica com algumas dificuldades, tem algumas dificuldades para até mesmo falar do amor de Deus através do livro de Gênesis. Só para vocês terem uma ideia, a ciência prova, uma das maneiras de perceber isso, né? Há provas da ciência de como esse mundo é antigo, muitos milhões e milhões de anos na existência desse mundo. Então, como fazer? Mas a Bíblia falou que Deus criou o mundo em 6 dias. Qual é a compreensão simbólica para haver uma harmonia entre a realidade do mundo ser mais antigo do que imagina que não bate com a cronologia bíblica? É que cada dia é uma era. Cada dia é uma era, não exatamente um dia de 24 horas, mas uma era. E nessa intenção e nessa percepção de cada dia, então quanto tempo dura uma era?
são variáveis. Tem eras que demoram tanto, tem outras eras que demoraram mais tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, do choque da ciência, ou então nos estudos de antropologia e de geologia e o estudo dos animais, o homem nunca foi contemporâneo dos dinossauros. O homem nunca foi contemporâneo dos dinossauros. Quando você olha para a Bíblia, nessa compreensão de que cada dia é uma era, é explicado. Por quê? Os grandes animais, entre esses grandes animais pode estar os dinossauros, foram criados no 5º dia, na 5ª era. O homem foi criado na 6ª era. Então deu tempo de criar os animais, ele se extinguiu, o meteoro bater, se é que foi o meteoro mesmo, eu não sei o que extinguiu os dinossauros, mas os dinossauros foram criados na 5ª era, ou no 5º dia, e o homem foi criado no 6º dia, ou na 6ª era. Entendendo o Gênesis e procurando o simbolismo da Bíblia, você então vai poder, há uma harmonia, você nunca vai ver a Bíblia tentando derrubar a ciência, nunca, nunca, nunca. Ao contrário, sim, mas daqui para lá nunca, porque essa não é a intenção da Bíblia. E hoje nós vamos parar na criação, na nossa criação. Como começou? Então por isso que trouxe isso, Deus formando o homem aqui, e esse homem vai sendo revelado, irmãos, quem sou eu, quem é você, você encontra nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Que Deus fez conosco, e outra, quando eu penso em Cristo, o que vou dizer para vocês aqui é o que queima o meu coração. A Bíblia fala de 2 relatos sobre a criação do homem no capítulo 1 de Gênesis, que fala que Deus criou o homem, homem e mulher os criou, e no capítulo 2 há como que ele fez isso. Então olhe comigo para a palavra de Deus, você vai encontrar aqui Deus fazendo essa obra maravilhosa e ação nesses detalhes da criação de Deus. Cria o homem e coloca ele numa situação favorável. Que situação favorável é essa? O jardim. Ele cria o jardim primeiro, coloca o homem lá, primeiro coloca o homem numa situação favorável. Você vai ver isso nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Coloca o homem naquela situação favorável, com capacidade de se relacionar com toda a criação de Deus, e antes de se relacionar com a criação de Deus, se relacionar com o Criador. E esse Criador o capacita a se relacionar de maneira muito saudável, primeiro com ele, o Criador, e depois com todas as suas criaturas. A Bíblia vai deixar isso muito claro para nós. Ao colocar o homem na situação favorável, ele então cria algo que nós precisamos para vivenciar na nossa situação favorável: uma regra, um mandamento. Um mandamento. E o mandamento era que o homem não consumisse, podia fazer o que ele comer de todos os frutos, mas não comer o fruto do conhecimento. Não quero entrar nas questões desse fruto, eu só quero dizer na necessidade que eu e você precisamos ter de limites. Deus nos coloca em uma situação favorável. Olha aqui para mim, isso é uma prática de Deus todos os dias na sua vida. Agora, aqui e agora, Deus está criando uma situação favorável para você. Amanhã, Deus não vai desistir, Ele vai estar criando uma situação favorável para você. Deus, Ele não vai desistir de você, meu querido e minha querida, de estar sempre criando uma situação favorável para que você se relacione de maneira saudável com Ele, com a criação dEle. E Ele, nessa situação favorável, Ele coloca limites, porque nós precisamos de limites. Precisamos, queridos, de algumas fronteiras, de algumas placas, de alguns limites, porque senão a gente se destrói e destrói um ao outro. Precisamos de limites. Quando você vê essa relação da criatura com o Criador, Deus colocando o homem ali, formando o homem,
coloca ele primeiro coloca, não é primeiro o limite, para depois. O que a religião faz? Você quer ser abençoado? Olha o que as igrejas fazem com as pessoas. Você quer ser abençoado? Então faça isso, faça aquilo outro, para depois você ser abençoado. Não é assim que Deus fez no Gênesis. Deus primeiro abençoou e falou: desfruta. A palavra que eu tenho para você é o seguinte: a bênção que você precisa, Deus já liberou. Fala: eu recebo essa palavra. Aplauda o Senhor, você que recebe essa palavra. Os limites de Deus está relacionado exatamente para nos capacitar a nos relacionarmos de maneira abençoadora com Ele e abençoadora com a sua criação. E a ordem que Deus dá para nós, elas são ordens cumpríveis. A Bíblia vai dizer que Deus então coloca-me primeiro. Eu espero que você compreenda o que o pregador quer dizer nessa noite, irmãos. Para quem sabe esse ano de 2022 seja um ano de um relacionamento bem top com Deus a si mesmo. Aí Deus coloca o homem lá. Quando você vai ver o relato da criação no primeiro capítulo, sempre você vai ver: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Depois que Deus criou tudo, Ele encontrou um defeitinho. Tudo estava bom, mas tinha um defeitinho: a solidão. O homem estava só. A Bíblia vai dizer em Gênesis 2,18, que Deus fala assim: ó, não é bom que o homem esteja só. Na relação do Criador com a criatura, queridos, o Senhor poderia, Adão poderia bastar-se: não, Deus, para mim está tudo bem, eu me relaciono, eu não estou tão sozinho assim, porque não, nós precisamos de convivermos com pessoas da nossa, nos nossos semelhantes, conviver com os nossos semelhantes. Não é bom que o homem esteja só. Que essa palavra entre no teu coração. Não tente andar sozinho. Não tente resolver as coisas só com a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser. Não é bom andar assim. Olhar para a palavra de Deus, dos 3 primeiros capítulos aqui, e ver essa relação do Criador com a criatura, eu vejo que Deus deixando bem claro assim, ó: não ande sozinho, não é bom andar sozinho. Aí Deus vai, para resolver o problema dessa solidão, cria a mulher. Na sequência da criação de Deus, irmãos, não há nenhuma intenção de que haja aqui uma hierarquia, mas sim uma parceria. Deus, quando cria a mulher, antes de Deus criar a mulher, Deus deu uma ordem para o homem dominar sobre toda a criação, menos sobre a natureza humana, sobre o outro ser. É impressionante isso. Deus manda que o homem domine a natureza criada, mas não há uma ordem explícita para o homem dominar, escravizar, fazer do seu semelhante alguém que apenas lhe sirva para o seu bem-estar. A Bíblia vai dizer isso quando fala: vou criar-lhe uma adjutora, né? Aí Deus cria a mulher. Segundo as más línguas, fala que Deus deu um sono para Adão assim, para ele não ficar dando muito pitaco na criação da mulher, né? Falou assim, ó, Adão foi dormir um sono, quando acordou teve aquela visão maravilhosa, e Adão muito romântico, irmãos. Adão, ele falou uma frase assim que Eva ficou: você é a mulher mais linda que eu conheço. A Eva se achou, Eva achou que era: você é a mulher mais linda do mundo. A Eva deu uma olhada assim, viu uma macaca, viu, não sei. Obrigado. Você fala isso para todas. Ele falou: falo mesmo, só para você. E Adão então faz aquela poesia, né? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então Deus ali cria a mulher, e o Senhor já vai mostrando de que não há nada de errado com a procriação, com o sexo, com uma vida
harmoniosa entre os dois seres criados, né? Deus manda que o homem cresça e multiplique-se. Então, uma percepção aí, tem uma corrente, eu nunca nem vi essa corrente, eu nunca nem li, mas dizem que há uma crença de que o pecado original foi o sexo, que o erro foi exatamente, e não é, porque antes de Adão pecar, Deus mandou que ele crescesse e multiplicasse, então não era possível fazer isso, a não ser através da naturalidade do sexo, né? Deus então manda que o homem cresça e diz como é que isso vai ser. Há uma expressão muito linda em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, que Deus faz assim, ó: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher se viam nus e não sentiam vergonha nenhuma. Ali estava o homem no paraíso, homem e mulher se unindo para crescer e se multiplicar. Mas aí entra o homem, uma capacidade que Deus deu, gente. Lembra da regra que eu falei? As regras, elas são necessárias para nós, e elas revelam a minha disposição de obedecer ou não. Deus deu essa liberdade para o homem ali no jardim, de obedecer uma regra simples. Olha aqui para mim, o que Deus, olha, isso aqui é importante para você saber, o que Deus, a expectativa que Deus tem sobre a sua vida para você cumprir, é algo simples, algo que você consegue. Esquece as doutrinas, os regimentos internos, esquece tudo que você vê nas religiões, inclusive nesta igreja, e perceba o que Deus quer que você faça, é algo simples e algo que você consegue fazer, e vai estar ligado a você ser isso daqui, ó, revelação. Pastor, o que Deus quer de mim? Deus quer que você seja um instrumento eficaz na mão dEle, para você abençoar pessoas. Essa é a ordem simples de Deus, você se predispor a ser um instrumento eficaz na mão de Deus para abençoar pessoas. E há uma exclusividade de Deus, uma prioridade e uma exclusividade de Deus nisso. A prioridade de Deus para você ser um instrumento é você cuidar muito bem de você. E essa é a exclusividade de Deus, melhor dizendo. A prioridade são os seus primeiro. Marido, a prioridade é a mulher. Filho e filha solteira, a prioridade são os pais e a sua família. Esposa, prioridade é seu esposo. Depois, família. A ordem que Deus tem para nós sermos, esquece todas as religiões, tá? Todas as regras das religiões, os não pode, os não deve da religião. O que o Senhor quer com você, criando a situação favorável e lhe colocando limites para você andar nessa situação favorável, Deus vai dar uma ordem para você explícita pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer de você um instrumento eficaz nas minhas mãos para você abençoar pessoas. E todas, eu sempre falo isso aqui, né? Eu vou te dizer quais são as pessoas além dessas. Só aquelas que Jesus ama. É isso que Deus manda. Você amar, cuidar, servir a quem Jesus ama. Quem Jesus não ama? Se você apresentar uma pessoa que Jesus não ama, aí você está liberado para não amar essa pessoa. Você não a encontrará. Muito bem, gente. Está lá o homem, belezão, com a mulher linda, aquele momento. Aí começa o homem escolher. Olha aqui para mim outra revelação fundamental desse negócio da criação e o Criador, na minha compreensão de Gênesis. Na minha compreensão de Gênesis. Há algo que esse desejo que eu tenho, a liberdade que Deus me dá, é uma liberdade que Deus arriscou dar, ela é muito perigosa, porque eu esqueço de muitas coisas que eu preciso, e foco tanto na necessidade de realizar algumas coisas que bate forte no meu coração, que é a questão de
da vida me apresentar oportunidades para eu sair da situação favorável que Deus me colocou. Foi o que aconteceu ali no Jardim do Éden. A Bíblia vai então mostrar que existe um tentador. O Senhor não furtou o homem da tentação dentro do Jardim do Éden. Só que esse tentador, que hoje nós conhecemos por Satanás, ele não obriga ninguém a fazer o que ele propõe. Mas ele faz isso porque ele é um conhecedor da lei de Deus. E por ele conhecer com muita clareza aquilo que você também deve conhecer, que é a palavra de Deus, ele sabe manipular isso aqui para você sair da situação favorável. Foi o que aconteceu. Um tentador, ele só tenta, mas ele não obriga ninguém a fazer. Qual é a revelação que a Bíblia traz sobre esse tentador? Olhe comigo, por favor, no capítulo 3 de Gênesis agora, por favor. Versículo de número 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Gente, você percebe? Quando você vai para o capítulo 4 de Mateus, sabe o que você encontra lá? Satanás citando a Bíblia. Olha, que infeliz. O cara conhece a Bíblia. Satanás cita o Salmo de número 91 para Jesus, ou 90, não estou me lembrando agora. Mas Satanás diz assim: não está escrito isso? Acho que é o Salmo 91 que ele cita, Salmo 91. Não está escrito isso? E aqui ele falou assim, Satanás chega, parece que ele ouviu a conversa entre Adão, quando Deus estava falando com Adão, falou: não é isso que Deus fez? Muito bem. Quando a gente vai conhecendo esse momento trágico da vida da humanidade, você vai encontrar um tentador que só tenta, não obriga ninguém a cometer o que ele está propondo, e você encontra um tentado, no caso aqui, o homem, representado por Eva, que conhece a lei de Deus e que é capaz de vencer aquela tentação. É capaz de vencer aquela tentação. Porque sabe o que Satanás faz? Olha como ele manipula a verdade. Ele fala, ele diz assim, quando ele pergunta para a mulher, olhe para o capítulo 3, que esse negócio da queda é importante para nós. A mulher deixa bem claro que ela conhece a vontade de Deus para a vida dela. Podemos comer do fruto, eu estou lendo o versículo 2 e 3. Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Essa é a palavra de Deus. Satanás vem, queridos, com aquela proposta dele, carregados de verdades e mentiras, mas a verdade e a mentira estão intrínseca ali. Ele fala assim, não, certamente que vocês não vão morrer. Satanás estava falando de uma morte biológica, Deus estava falando de uma morte espiritual. Satanás fala, não, vocês não vão morrer, porque Deus sabe que o dia que você comer isso aí, vocês vão ficar igualzinho a Ele. Aí, cria-se então, irmãos, a atração fatal. Olha o que te atrai aqui, olha o que te leva a cometer o pecado e sair da zona de conforto não, da situação favorável que Deus te coloca. Necessariamente não é uma zona de conforto, porque o jardim era um jardim, mas Adão tinha que trabalhar lá, ele tinha que cuidar dos animais, ele tinha que nomear os animais, ele tinha que administrar aquele jardim. Mas essa atração fatal é o problema que acontece conosco, comida, gente, é muito gostoso comer. Prazer sexual é um dos alvos maiores, e tudo aquilo que causa prazer em você, cria-se uma atração fatal quando entra no descontrole. Então, comida, prazer e poder, essas três coisas é o que cria
faz com que, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque foi o que aconteceu com Eva, quando ela olhou, prestou atenção no fruto. Olhe comigo no capítulo 6, ou melhor, no versículo 6 do capítulo 3. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, comida, ai, como é gostoso comer, irmãos, comida é um troço muito bom, agradável ao paladar, era atraente aos olhos, prazer, a atração, aquilo, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, poder, obter alguma vantagem com isso. Essa é a atração fatal. Se você reparar, quando você começa a se afastar da vontade de Deus, quando você olha, essas coisas estão presentes assim, principalmente essa sua busca pelo prazer, pelo poder, sem a vontade de Deus, colocando os limites para isso. Aí, meu irmão, Eva caiu direitinho, né? Quando ela viu isso. Aí os irmãos já conhecem a história, ambos comem da fruta, Eva come, leva para Adão comer, ele come, e aí vem as consequências. As consequências. Outra coisa importante, as consequências, elas são inevitáveis. São inevitáveis. Eu acho por demais as consequências, primeiro assim, primeira coisa que o homem sentiu, olha o que a Bíblia diz, olhe comigo por favor, para o versículo de número 7 do capítulo 3, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nu, então juntaram folha de figueira para se cobrir. Uma das consequências do pecado é você se sentir inadequado, e você tomar atitudes inadequadas para resolver esse problema. Olha o que Adão e Eva viu que estavam peladões, foram lá, pegaram folhas de figueira para se cobrir. Se sente inadequado e toma atitudes inadequadas. E depois, você vai tentar o impossível. Adão tentou o impossível depois do pecado. E é uma coisa que o homem fica tentando. Olhe comigo, por favor, para o versículo de número 8. Ouvindo o homem a sua mulher, e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. O pecado te faz sentir inadequado, te faz você tomar atitudes inadequadas e faz você tentar o impossível. Qual é o impossível aqui, gente? Esconder de Deus. Não adianta. Não tem um lugar no universo que é possível se esconder de Deus. Até porque Deus não está em todos os lugares. Todos os lugares está em Deus. Não é que Deus está em todos os lugares, gente. Todos os lugares estão em Deus, desculpa. Paulo vai dizer lá no capítulo 17 de Atos, no versículo de número 28, porque nele vivemos, andamos e sobrevivemos. Está lá, são 3 expressões que ele usa. Eu só estou lembrando do versículo, mas não estou lembrando do conteúdo. É 17 e 28. Queridos, o homem tenta o impossível, se esconder de Deus. E quando você pensa no Gênesis e pensa em Jesus, o pecado tem que causar uma corrida para Deus, para Cristo. E só Ele é a solução dos nossos pecados. Deus quer que você saiba o que está acontecendo. Ele faz perguntas que Ele sabe a resposta, mas você precisa abrir a tua boca. Gente, sabe por que Deus manda a gente orar? Porque na oração nós somos conhecidos. Deus revela coisas sobre nós. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele manda, mas conversa comigo sobre isso. Vamos conversar. Aí Deus começa a fazer algumas perguntas. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está, Adão? Olha Deus.
Deus é muito engraçado, né? Onde você está, Adão? Eu não estou te vendo. Fala, Deus, tá bom, vai. Agora com a revelação que eu sei que Deus tudo vê, eu acho muito bonitinho essa linguagem aqui de Deus, né? Deus, onde você está, Adão? Adão, Deus não está me vendo. Ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Outras consequências do pecado. Medo de Deus. Como que o pecado traz esse medo? Parece que Deus quer me castigar, quer me trucidar, parece que Deus quer acabar com a minha vida, e Ele vai fazer isso na minha compreensão. A gente fica com medo, o medo me faz crer no inimigo, o medo me faz crer no pior, o medo me faz esperar o pior, e tive medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Quando eu sinto medo de Deus, eu me vejo, aí é que cada vez mais eu acelero nesse processo de tentar o impossível, de fugir dele. Outra consequência do pecado, ouvi os teus passos, fiquei com medo, saí correndo e me escondi. Aí Deus continua com a perguntinha para Adão, né? Olha para o versículo de número 11, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Aí começa outra consequência do pecado, a procura de culpados para o meu erro. Você faz sempre isso, você está sempre procurando culpados para decisões que você tomou, isso é um perigo. Olha o que Adão faz. Adão, ele ao responder a Deus, ele revela que é uma das minhas necessidades, eu para tentar sobreviver, para ver se eu aguento as consequências, se eu aguento as consequências do meu pecado, eu começo a fazer outra coisa que não vai resolver, procurar culpados, pessoas para que eu culpe da situação que eu estou. Adão é doido, irmão, doidinho, ele fala assim, ó, foi a mulher que tu me destes por companheira, então Adão, culpa a Deus primeiro, a mulher que tu me deste, olha o que o Senhor fez comigo. Olha, Adão culpando a Deus, depois ele culpa a mulher, joga a culpa na costa de Eva. A mulher que tu me deste, me deu de comer do fruto, e eu comi. Vai para Eva, Deus vai conversar com Eva, Eva replica o mesmo erro de Adão, procura um culpado, foi a serpente. Foi o diabo. Ei, mas o diabo resolve o problema de tanta gente. O diabo é uma bênção para um monte de gente. Sabe por quê, Roque? As pessoas pegam, vão jogar tudo foi o diabo. Ah, irmão. E é interessante que com o diabo não tem diálogo, só tem consequência. Ó, Deus conversa com Adão, Deus pergunta para Eva, mas com a serpente não tem diálogo, e sim apenas um decreto. Você vai olhar quando Deus fala com a serpente e já diz para ela qual vai ser a situação dela. Queridos, quando se trata desse ser tentador, não espere, a Bíblia vai fazer uma revelação de como vai ser o relacionamento, isso aqui é importante, tá? O relacionamento seu com o tentador da sua vida, não o responsável pelas suas atitudes. Aqui há uma coisa linda do Evangelho que os estudantes da Bíblia chamam de proto-evangelho, quando Deus já começou a falar de Jesus lá no Gênesis. Olha Deus falando de Jesus por símbolo no Gênesis, versículo 14 e 15 do capítulo 3. Porém inimizade, diz a palavra de Deus quando Ele está fazendo o decreto para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça, Jesus. Aqui está o proto-evangelho, o antes do evangelho, mas já falando de Jesus. Essa é uma revelação sobre Cristo. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não espere nada do inimigo, a não ser as suas picadas
para te matar, roubar e destruir, conforme diz João 10:10. Queridos, eis aqui o que houve de maneira panorâmica lá. Eu quero terminar essa palavra com aquilo que é importante para nós. É importante que nós soframos as consequências dos nossos erros como Adão e Eva sofreram. É importante porque isso vai trazer o sofrimento necessário para o meu crescimento, e esse sofrimento nunca vai me afastar de Deus. Para eu suportar o sofrimento das consequências dos meus erros, eu preciso daquele que está pronto para ir comigo, para me libertar das consequências dos meus erros, ou melhor, me capacitar a suportar as consequências dos meus erros e liberar o perdão necessário que eu tenho, que eu preciso, para continuar a viver e principalmente nunca quebrar o meu relacionamento com aquele que me criou. A Bíblia vai deixar bem claro que o homem sofreu sim. Você vê as consequências aí ligado para a mulher, as dores de parto, para o homem, o esforço para o suor do rosto, trabalhar em situações desfavoráveis para dali tirar o seu sustento, para a serpente o decreto eterno de quem ela seria, qual seria a situação de Satanás para o resto da vida. E aí vem mais uma vez o que Deus faz. Lembra o que o homem fez para se vestir? Ele fez uma roupa de figueira. Figueira não, palmeira. De figueira, né? Versículo 21 do capítulo 3. O Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Essa aqui é uma prova do amor de Deus. E mais uma vez uma revelação de Jesus. O Cordeiro precisou derramar sangue para te perdoar de todos os seus pecados. Lá no Gênesis, o Senhor sacrifica um animal, é derramado o sangue daquele animal o Senhor envolve o homem, apesar de ter errado, apesar de ter feito tudo contrário à vontade de Deus, envolve aquele homem com a roupa certa, com a roupa adequada, com a roupa de pele. O sangue foi derramado, o homem foi coberto, foi perdoado para dar continuidade ao plano de Deus. Posso ouvir um amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Fique em pé. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, eu quero fazer a última aplicação desta mensagem. A nossa vida, olha aqui para mim por favor, a nossa vida está retratada nesses 3 primeiros capítulos da Bíblia. É uma revelação do Deus que te criou, da relação saudável que eu preciso ter com Ele, da relação saudável que eu preciso ter com o meu semelhante, da posição que o tentador tem que estar na minha vida. Olha aqui para mim de novo, Deus está sempre criando essa situação favorável para você viver, Deus está colocando limites nessa situação favorável. Há algo dentro da gente, tome cuidado com isso. Eu sozinho, sem o Espírito de Deus, sem a cobertura de Deus, sem o sangue que Deus derramou por mim, olha aqui para mim, você está sempre querendo sair dessa situação favorável. O ser humano, a Bíblia deixa claro para mim, que o ser humano está sempre querendo sair do Éden. O homem está sempre criando uma pontinha para perder a bênção, para se afastar da vontade de Deus. Então qual que é a minha palavra para você? Qual que é a minha palavra? Eu não vou parar de errar, irmãos. Eu vou cometer falhas, mas ao cometê-la, não tome as atitudes erradas. Não tenha medo de Deus, Ele está pronto para te perdoar. Não tome nenhuma atitude inadequada. Deixa que Deus faça o que só Ele pode fazer. E não tenha maneira nenhuma, vença todas as tentações de culpar alguém,
Assim, eu errei, eu que errei, não foi a outra pessoa que errou. Você pode ficar, olha aqui, ó, você pode ficar chateado, decepcionado por algo de errado que alguma pessoa fez ao seu lado ou fez contigo, mas você não pode culpá-la do que você sentiu e do que você fez em cima disso. Qual foi a atitude que você tomou, porque aquela pessoa errou? Você não pode culpá-la da atitude que você tomou. Não tente fugir do Senhor. Deixa que Deus, creia que Deus está pronto para te perdoar, te envolver com seus cuidados e te capacitar a vencer o seu tentador. Amém?